Helenira, chega mais, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Bom dia, Rebeca, bom dia, audiência. Bom Então, dia. você Muita tá, coisa que você me ensinou, Helenira. Uma delas foi a palavra macharada. Adoro, uso sempre. né? Ô, Mauro, posso fazer só... Não tô te ouvindo. Minha internet tá boa. É que eu tava me lembrando que a gente teve os nossos 50 anos do nosso golpe e eu tava em São Paulo. Eu morei 8 meses em São Paulo em 2014. E tiveram muitos atos, né, em São Paulo em relação à rememoração do golpe brasileiro. E eu estava pensando que o Miola estava descrevendo uma situação que talvez consolide o oposto do que aconteceu no Brasil. Porque como a gente teve vários atos de rememoração do golpe, eles eram todos muito duros também. Eu me lembro de um que aconteceu dentro do DOPS, em São Paulo, mas a gente não conseguiu espraiar isso como um sentimento nacional. E por conta disso, logo depois a gente sofreu um golpe no Brasil, né? Não nos mesmos moldes, mas de qualquer jeito, com efeitos talvez até mais, se não tão nefastos, mas talvez até mais nefastos do que a ditadura civil e militar, porque se juntou com a eleição do Bolsonaro e a pandemia. E realmente, assim, eu me lembro especificamente desse ato dentro do DOI. Teve dois que me marcaram muito, um por motivos óbvios, era a caravana da anistia dos filhos da anistia, que aconteceu, se eu não me engano, na Assembleia Legislativa, e o outro, esse que aconteceu no DOPS, e tinha encenações, e tinha muitas pessoas que tinham sido torturadas, muitos Sim. familiares, é, teatro do oprimido, né? Ou seja, tentativa, não exatamente teatro do oprimido, mas é, companhias de teatro inspiradas nessa questão, denunciando. Sim. E como a gente não conseguiu no Brasil fazer essa consciência nacional do que esse golpe significou, a gente vai reproduzindo. E ainda que a gente tenha impedido o que aconteceu do 8 de janeiro, a gente sabe que o próprio fato de ter existido um 8 de janeiro tem também relação com a gente não ter conseguido lidar com isso Uhum. adequadamente. Por exemplo, não ter um museu, a gente ter poucos livros. Eu tenho, e ao mesmo tempo, enquanto eu via aí, estava lembrando de duas pessoas que eu conheço que estavam no Chile no dia do golpe do Allende. Uma é o Dom Ernesto, que é aquele músico, e o outro, o Cid Benjamin, que também estava lá e que teve que fugir para a Europa depois, porque já estava exilado pela perseguição no Brasil. Então a gente vai vendo, e que contaram, né, elementos, o Dom Ernesto num show, peça que ele fez, e o Cid no seu livro, que é biográfico, que ele conta esse episódio tão difícil, assim, né, das pessoas que tinham ido para o Chile para tentar se manter vivas num respiro, né, de tentar conseguir sobreviver e acabam numa situação em que tem que fugir de novo, Você inclusive falou, criança. Miola também, né? A gente estava tocando nesse assunto. Memória não é para ficar lembrando do passado, é para impedir que ele volte, né? A memória é fundamental para nos advertir sobre o passado ou nos inspirar. E fazer E compreender o presente também, é, né? Porque para a gente entender que isso não acaba. O fato de a gente não ter deixado claro para a população brasileira que isso é inaceitável faz ter pessoas que acham, não, era um tempo melhor, né? Pessoas que não. Algumas, inclusive, que viveram, mas a maioria que não consegue nem entender a dimensão do que tinha, de ter um Estado que treinava pessoas para serem torturadores, para ensinar técnicas de tortura no Brasil e em outros países. e isto continua. É dramático, mas isso continua. Eu tenho insistido. Nós estamos cevando o próximo golpe de Estado no Brasil. Está aqui. Hoje, nosso tema foi esse. A cúpula militar brasileira é toda composta por ladrões e golpistas. Importante ter clareza disso. Toda ela, sem exceção. Não existe militar democrata. Esqueçam disso. Não existe. Os militares democratas foram expulsos das Forças Armadas ou já nem chegaram perto de ser generais ou coronéis. Tá aí, nós mostramos uma renca deles hoje. Este que está aí, o segundo da foto, o Braga Neto, foi braço direito, foi ajudante de ordem. A gente sabe o que um ajudante de ordem pode fazer? Do Silvio Frota, que era o chefe da chamada linha dura do Exército, que comandava, era o comandante dos porões da tortura e dos assassinatos.
Esse Braga Neto, desculpa, o Augusto Heleno foi braço direito dele, foi chefe, foi ajudante de ordem, foi foi comandante militar da Amazônia, e como comandante militar da Amazônia, no governo Lula, atacava os povos indígenas e nunca foi punido. Tá aí, deu no que deu. Foi o homem forte do Bolsonaro durante esses anos todos, e agora a gente tem Zé Múcio. Tá bom. Deixa eu embarcar Laísa Brama aqui, vai ser muito bom fazer essa conversa, mas eu já aviso, eu tenho uma surpresa para vocês antes de falar dos jovens e das jovens. Laísa Brama, chega mais, tudo bem? Fechado. Abre o microfone, tá fechado, dá um... Me escutam bem agora? Super. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Legal, que bom que você está aqui. Ó, tem uma surpresa para vocês. Vou botar um vídeo no ar. Estou tentando ver. Desculpa, Rebeca, te interrompi. Fala. Não, só dei as boas-vindas. Pode seguir. Bom dia. Desculpa, teve uma confusão aqui com o meu computador, mas acho que agora já resolveu. Deu. Imagina, tranquilo. Perdeu. Helenira, a Laís, já se conhecem, evidentemente. A Laís é uma referência para nós, viu, Rebeca? A gente, quando eu estava começando no Movimento Estudantil, ela já era uma super liderança, fundadora do DCE da USP. A Helenira veio depois. Tá? Isso denuncia a minha idade, né? E a Rebeca muito depois. Mas eu queria mostrar, eu fiz uma surpresa aqui para vocês. Nossa, vamos ver. Tem uma mulher, sempre as mulheres, Ana Terra Olli. Estou vendo se consigo trazer ela aqui. Ela é uma repórter, o tema dela é sexualidade. Ela faz vários vídeos lá no canal do Instagram, recomendo para todo mundo acompanhar o canal dela. Eu trouxe essa surpresa para falar, porque a Laís Abramo me ensinou, Laís, a Helenira nos ensinou uma palavra aqui, macharada. Vamos ver um pouco do que é macharada? Vamos ver? Pode fazer. Trair. Qual é a pior coisa que uma mulher pode fazer? Trair. Essa seria a pior coisa. Sim. Chifrar o homem. Tem alguma outra coisa que seja pior do que isso? Ou essa é a pior coisa? Ela deixar de ser mulher. Esconder sua beleza, esconder sua simpatia. Tem alguma coisa que seja pior do que isso? Confiança que nem vidro, né? Quebrou, já era. Mentir. Outra coisa pior que a mulher possa fazer? Outro homem. Qual é a pior coisa que um homem pode fazer? Estuprar uma criança. Quer matar, roubar, estuprar. Se era propagar a violência, né? Começar a guerra. Não saber ser pai. É controlar a vida da mulher, né? Regular ela sair com as amigas, ou até com amigos homens mesmo. Ter ela sob o controle dele. Com quem ela fala. Tomar posse daquilo que ela é, uma pessoa, não respeitar a pessoa. Como a mulher se veste, o peso dela. É pra ele, quer tomar como se fosse um objeto. Tem homem que pega dinheiro, tipo, das companheiras. Um abuso psicológico. É horrível você ser silenciada. Tem alguma coisa que seja pior do que isso? Com certeza estuprar. Quando a mulher diz não, ele continua insistindo. Você ser assediada, violentar. Não respeitar qualquer que seja a vontade da mulher. Fiquei chocado, pensei muito em você, Helenira, na coisa da macharada. O que é o patriarcado, né? Fala, Helenira. Muito Mas legal. não é, gente? O vídeo é ótimo, mas ao mesmo tempo é muito triste, né? Bom dia, Laís. Bom dia. Porque aí você fica pensando, gente, os caras, eles são tão autocentrados que a pior coisa que uma mulher pode fazer é uma coisa só relacionada a eles. Eles não conseguem nem imaginar outra coisa, né? E aí, quando aquele sujeito, particularmente, do esconder sua beleza e sua simpatia, tipo, a gente é um vaso de flor mesmo, né? É um negócio que é um objeto que bota ali na prateleira. E aí você fica pensando, gente, como a gente precisa evoluir, né? Como a macharada precisa amadurecer, né? Se perceber que o mundo não gira em torno do próprio umbigo, que existe a alteridade da outra pessoa, porque o que as mulheres denunciam nesse vídeo é óbvio, né? A primeira lá fala estuprar uma criança. O que pode ser pior que isso, né? E matar, iniciar uma guerra, ou um nível de conceito diferente, né? Claro que algumas também vão falar da relação entre os homens e mulheres, mas aí também vão falar do que é o espelho deles, ao contrário, né? O homem que quer que eu seja um objeto para ele. E aí todos os homens, praticamente,
expressam que eles querem isso mesmo, né? Não, a pior coisa que uma mulher pode fazer é não ser um objeto para mim, é não ser bonita para mim, é me trair, é mentir para mim. Você fala, ai, né, colega, bora andar com esse mundo aí, que esse mundo aí tá muito atrasado. Mas é difícil. E uma coisa que me chamou a atenção, os homens tinham mais variedade de idade, né? Tinha homens mais velhos, homens mais novos, as mulheres eram mais jovens, a maioria que apareceram aí. E aí chama a atenção que não importa a idade, o processo parece o mesmo, né? Muito, muito bom o vídeo, mas muito triste a realidade que ele retrata. Laís. Exatamente. Lenira trouxe tudo, né? É aquilo que os homens esperam que as mulheres vão fazer e aquilo que as mulheres também esperam que os homens vão fazer, porque já está dado isso daí, né? Você vê a diferença de atuação entre homem e mulher nessas relações. E a Ana, ela tem vídeos muito bons nesse sentido. Eu ia até citar, Mauro, um destes, quando a gente começar essa conversa aqui com a Laís, sobre o tempo que os homens gastam com serviços domésticos e aí, o tempo que as mulheres gastam com serviços domésticos. A Ana tem um vídeo também relacionado a isso. Enquanto os homens gastam 3 horas por semana, por exemplo, as mulheres gastam de 4 a 5 horas por dia nos serviços domésticos, né? Porque nunca acaba. Você está sempre lavando uma louça, passando um pano, varrendo. Então, a Ana tem vídeos ótimos nesse sentido, que revelam essas relações aí patriarcais, né? Laís. Então, eu acho que é bom, fantástico. Eu gostei da surpresa e quero ver esses outros, Rebeca, sobre os tempos. Mas eu acho que, além de tudo que vocês falaram, para mim também o que chocou muito, no fundo, eu acho que é uma coisa de uma fragilidade terrível dos homens. Porque eles têm medo de serem traídos pelas mulheres, né? Então, eu acho que isso é o outro lado, né? Dessa virilidade tóxica, né, dessa masculinidade tóxica, no fundo, é uma enorme insegurança de serem traídos pelas mulheres, além de tudo que vocês falaram. Né? É isso aí. Dá para entender, gente, quando a gente está falando aqui sobre a liderança das mulheres no Brasil e no planeta, dá para entender? Dá para sacar a diferença de lugar que as mulheres ocupam e o lugar que os homens ocupam? Né? Por que as mulheres cada vez mais chefiam a família? Por que elas que vão gritar nunca mais no Chile? Por que elas, as indígenas, as mulheres do campo, as mulheres negras, as mulheres da cidade, são as que ocupam a rua na luta? O pessoal fala, identitarismo nada, isso é luta de classe. Gente. Não entendeu que isso é luta de classe, não entendeu nada. Agora, essa macharada, como diz a Helenira, está aprisionada ao seu próprio umbigo, não vai liderar nada nunca. Nada, nunca, exceto cuidar do seu império, do fim, né, de administrar a derrocada do seu império patriarcal e dizer que as mulheres pretas emparedam Lula, fazendo pressão para que vá uma mulher negra para o STF. O medo que eles têm das mulheres negras, né? Realmente é impressionante. Laís Abramo. Laís Abramo, ela é a secretária nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento Social e ela já veio aqui uma vez conversar com a gente o que é a política dos cuidados, né? A política dos cuidados, e hoje ela está trazendo a questão dos cuidados vinculada à juventude. Acaba de sair um estudo da sua secretaria, né, Laís, exatamente sobre a questão da juventude e a política de cuidados. O que está rolando? Então, Mauro, bom, em primeiro lugar, agradeço muito o convite para voltar aqui, né? Estamos sempre à disposição. Eu sou uma ouvinte frequente do programa, muito bom, maravilhosa reportagem do Miola sobre o Chile, me tocou muito também, morei muito tempo no Chile. Mas, o que a gente está fazendo, né? Como você disse, essa é a 4ª nota informativa que a Secretaria produziu desde março. A gente já fez uma sobre... A primeira foi Mulheres Negras e Trabalho de Cuidado, depois a questão das trabalhadoras domésticas e as políticas do cuidado, depois o trabalho infantil e agora os jovens. O nome da nota é Estudar, Trabalhar e Cuidar. Né? Então, assim, só uma breve introdução, né? O que é a missão dessa secretaria, que foi criada agora, no começo do governo Lula, do presidente Lula, junto com o Ministério das Mulheres, estamos coordenando a elaboração de uma política nacional de cuidados que envolve 17 ministérios
e que tem também todo um diálogo com a sociedade civil, com a academia, etc. A ideia básica, para ser muito concreta, depois eu posso voltar, se vocês quiserem, é justamente tentar alterar essa atual organização social dos cuidados, né, que existe no Brasil, na América Latina, na maior parte do mundo, no qual justamente o cuidado, que é um direito e uma necessidade de todas as pessoas, e é um bem público que tem a ver não apenas com aquela pessoa que precisa do cuidado, seja uma criança pequena, seja uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, etc. Né? Interessa não apenas a essa pessoa, é o direito dessa pessoa, interessa a família no qual essa pessoa está inserida, a comunidade, mas é algo que, sem isso, a sociedade não funciona. Né? A gente entende o cuidado como todo aquele trabalho que é exercido cotidianamente para reproduzir a vida e o bem-estar das pessoas, que envolve o cuidado que a gente chama indireto, como preparar a comida, organizar a casa, como você disse, Rebeca, lavar a louça, varrer a casa, manter a higiene, a ordem da casa, que envolve não apenas o trabalho físico, mas um grande trabalho de gestão, né? Como é que você faz, como é que se organiza para fazer as compras, para fazer a comida. A gente sabe que isso leva tempo, né? Energia, e o cuidado direto, né? Que é o cuidado com as pessoas, como dar banho num bebê, ajudar uma pessoa idosa com dificuldade de locomoção, e isso é, como eu disse, uma necessidade de todas as pessoas ao longo do ciclo de vida. Claro que em certos momentos do ciclo de vida as pessoas precisam de mais cuidados mais complexos. O grande problema é que, se todo mundo precisa de cuidado, nem todo mundo cuida. E aí a gente tem, na nossa sociedade, isso acaba, apesar de ser um problema público, ele é jogado para resolução privada dentro das famílias, cada família resolve isso como pode, dentro da família, as mulheres. E isso leva a essa sobrecarga enorme de trabalho, a dupla, tripla jornada. No Brasil, as estatísticas do IBGE dizem que as mulheres dedicam o dobro do tempo diário que os homens ao trabalho doméstico e de cuidados não remunerados dentro dos seus próprios domicílios. A gente acha que essa cifra está subestimada, porque não existe no Brasil hoje, como em muitos outros países da América Latina existe, uma pesquisa de uso do tempo. Essas cifras do IBGE, elas são importantíssimas, são totalmente confiáveis, mas elas vêm apenas de 2 perguntas que são feitas na PNAD, e a gente acha que isso, porque na maioria dos países da América Latina que tem pesquisa de uso do tempo, a diferença não é de 2 vezes, é de 3 vezes pelo menos, entendeu? E isso impede exatamente que as mulheres possam exercer os seus direitos em outros âmbitos da vida, porque com essa sobrecarga de trabalho enorme, elas enfrentam barreiras muito grandes para a entrada, para terminar sua trajetória educacional, fazer um curso de formação profissional, entrar no mercado de trabalho, participar da vida pública, da vida política, né? Principalmente as mulheres mais pobres, as mulheres negras, as desigualdades raciais, elas são presentes em todos os indicadores que a gente puder avaliar, né? Então, o que a gente diz é o seguinte: tem que reorganizar, tem que ter política pública, né, que possa, ao mesmo tempo, garantir o direito ao cuidado para as pessoas que precisam desse cuidado e liberar o tempo das mulheres para que elas possam fazer o que elas quiserem, estar nos espaços da sociedade e poder ter os seus direitos garantidos, né? E, além disso, tudo isso reproduz a pobreza e a desigualdade, porque uma mulher que não pode, uma mulher sozinha, tem aumentado, diminuído o número o tamanho das famílias, as mulheres solo têm aumentado o número, a porcentagem, né? Uma mulher que não pode ir para o mercado de trabalho e gerar uma renda, ter um trabalho decente, isso é um elemento de reprodução da pobreza, né? Existem muitos estudos que mostram quanto diminuiria a pobreza e a desigualdade se as taxas de participação no mercado de trabalho de homens e mulheres se igualassem e se os níveis de renda também se igualassem, né? Então, é um pouco essa ideia da política de cuidados, e a gente fez questão de tratar a questão dos jovens, das pessoas jovens, né? Porque a gente acha que aí tem uma particularidade, né? Tem uma particularidade. Qual é essa, assim, só para jogar isso, depois eu paro de falar, que eu estou falando muito, mas assim, qual que é a ideia? Os jovens, se for pensar, né, no Brasil, quem que é definido como pessoa jovem? Pelo Estatuto da Juventude. Todas as pessoas de 15 a 29 anos.
Aí você tem uma grande diferença, diferente os adolescentes de 15 a 17, os jovens de 18 a 24, os jovens de 25 a 29, né? Mas essas pessoas jovens, em relação à questão do cuidado, a gente acha que elas evidenciam assim, se a gente for pegar os adolescentes, eles mais, na maioria das vezes, recebem cuidados do que cuidam. Mas, à medida que vai transitando nesse tempo da juventude, cada vez mais eles passam a ser provedores de cuidado, né? Com todos esses problemas que a gente estava falando aqui, que eu já mencionei, para as mulheres em geral, acontece para as mulheres jovens, né? Com uma particularidade. As pessoas jovens, elas têm que conciliar não apenas o trabalho remunerado com o trabalho de cuidados não remunerado, como as suas trajetórias escolares. Né? Então, na verdade, você coloca um terceiro elemento nessa equação. Então, isso torna muito mais difícil essa conciliação, porque é o tempo do estudo, é o tempo do trabalho remunerado, é o tempo do trabalho de cuidado dentro dos seus próprios domicílios, né? E aí o que a gente tenta mostrar um pouco com os dados como é que isso, colocar essa discussão e questionar um termo que a gente acha que muito mais atrapalha do que ajuda a entender, que é essa famosa história dos jovens nem, né? Nem estudam e nem trabalham. Ora, pelos dados da PNAD, 64% dessas pessoas jovens que são classificadas como jovens neném são mulheres, né? Principalmente mulheres negras, que estão fora da escola e fora do mercado de trabalho remunerado, porque estão justamente trabalhando dentro de casa, né? Desenvolver, então, dizer que eles não trabalham, ao nosso ver, está totalmente errado. A gente diz não estão ocupados no mercado de trabalho, mas estão sim trabalhando dentro das suas casas para garantir essa reprodução da vida, né? Isso. Você quer comentar, Mauro? Quando você falava, eu coloquei essa tabela aqui mostrando exatamente isso. Vejam, do lado esquerdo são os homens que não procuraram trabalho ou não estavam disponíveis para o trabalho em função de responsabilidade de cuidado com o filho, outros parentes, ou afazer doméstico. Então, os homens, vocês veem ali, na faixa de 15 a 17 anos, 1,1%, 3,4%, 18 a 24%, 5,6%, 25 a 29, 2%, lá embaixo. Olha as mulheres. Não precisa nem ler os números, né? É só olhar o tamanho da barra, né? Para ver a diferença. Rebeca, antes de você falar, deixa eu perguntar para a Heleni, porque, Helenira, tudo que a Laís está falando como estudiosa, você vivencia, porque esta turma são seus alunos e alunas, né? Como é que você vivencia essa realidade na escola, né? Então, Mauro, eu estava ouvindo a Laís falando e pensando exatamente nos meus alunos, assim. Especificamente nas estudantes, porque no caso do Instituto Federal, a gente costuma ter, como os cursos são técnicos de áreas duras, a gente costuma ter mais meninos do que meninas nas salas. E aí, isso em si já é um dado, né? Eu dou aula para cursos de refrigeração e de telecomunicações, especificamente no de refrigeração, tem muito mais meninos do que meninas. O de tele é um pouco mais equilibrado. E aí, o que eu começo... Eu sou uma professora aqui, por conta do sindicato, de uma série de coisas, eu tenho dado muita aula para a turma de repetente. E aí, assim, a proporção de repetente é mais ou menos a mesma de meninos e meninas da proporção da turma regular. Ou seja, dificuldade de aprendizagem, eu sou professora de matemática, é mais ou menos igual. Só que eu tenho muito mais dificuldade com as meninas de estudar no contraturno, porque a aula da pendência é no contraturno. Por quê? Porque as meninas trabalham fora e dentro de casa. Elas têm que ficar, eu não posso porque eu tenho que cuidar do meu irmão. Eu já ouvi essa frase zilhões de vezes das minhas alunas. Eu não posso, professora, porque eu tenho que cuidar do meu irmão. Eu tenho que cuidar da minha irmã. Eu tenho que cuidar da minha avó. E são meninas muito novinhas, 15, 16, 17 anos, abrindo mão. E aí, quando você mostrou ali a estatística, na faixa de acho que é de 24 a 29, gente, é 10 vezes mais. É 60% não está disponível para o trabalho, enquanto os homens são 5%. Então, assim, é um negócio completamente brutal. Qual é a faixa de 24 a 29? É a faixa que as mulheres têm filhos.
E aí é isso, né? Os filhos são responsabilidade das mães. Para esse povo não tem pai, né? E aí eu estava pensando exatamente no quanto isso prejudica o estudo, né? Porque todas as minhas alunas, sem nenhuma exceção, quando voltam para casa, e aí não importa se é no ensino fundamental, no ensino superior, no ProEja, na especialização, todas elas têm que estudar de madrugada, assim, todas é muito, mas um número enorme tem que estudar de madrugada, porque quando volta da escola tem que limpar a casa, tem que cuidar do irmão, tem que pegar o filho, não sei o quê, né? E aí, e isso prejudica a qualidade do aprendizado, porque você estuda cansada. E essa parte que ela estava falando de o planejamento para fazer isso. Porque não é só que eu vou passar um pano no chão, é porque tem que ter o pano limpo, tem que ter o produto de limpeza, tem que conseguir ser um horário em que as pessoas não estão passando para poder passar o pano, e você tem que organizar isso. E então, quando ela está dentro da sala de aula comigo, estudando, elas estão pensando no lanche do filho que tem que mandar para a escola, no mercado que tem que comprar, na conta de luz que tem que pagar, Isso, assim, eu vivi isso, né? Eu fui uma mulher, mãe, estudante, tudo ao mesmo tempo, tanto na graduação quanto no mestrado, trabalhava, estudava, mas com condições um pouco... porque eu tinha alguém para partilhar essa coisa comigo, porque o pai dos meninos sempre fez isso, mas a loucura que é você construir um futuro. E aí, Mauro, para chegar na conclusão que você estava falando antes, quando a gente diz que vai botar uma mulher à frente do STF, é porque esses homens não imaginam o que é essa organização. Essas mulheres, uma mulher para ter construído o saber jurídico, o notório saber jurídico, suficiente para alguém chegar a pensar em botar ela no STF, é porque essa mulher é 80 vezes melhor do que os homens que tiveram 10% da experiência de lidar com o mundo, porque ela estudou trabalhando, cuidando de filho, organizando casa, lidando com o movimento social, tentando ficar viva, salvar a vida do não sei quem. Então, elas são estruturalmente diferentes do ponto de vista do pensamento, da capacidade de compreender a realidade brasileira, porque elas têm conhecimento de causa de viver organizando tudo isso. E são N vezes mais competentes que qualquer mulher, principalmente se for uma mulher negra, que conseguir fazer a mesma coisa do ponto de vista acadêmico, por exemplo, que um homem, ela fez isso com 200 vezes mais obstáculos, com 200 vezes mais dificuldade. E se ela sobreviveu até lá, para fazer a mesma coisa, ela é zilhões de vezes melhor, diferente, estruturalmente diferente. Ah, quer dizer... Aí vem o argumento da consciência de classe. Eu acho engraçado, porque nunca exigiram consciência de classe para nenhum homem, né? Porque todos os homens brancos foram indicados, nenhum tem consciência de classe, nem o Bruno Dantas, inclusive. Mas aí para a mulher negra que exige isso. Mas, enfim, eu tô com um outro papel aqui, que eu estava lendo o estudo que a Laís passou, mas eu tô com um outro papel aqui. Isso aqui é o seguinte, eu nem sei mais onde que eu peguei esse papel. Tem um gráfico aqui da criação de emprego, esse aqui do lado é o do Brasil, da criação de emprego em 2020 e em 2021. Também não precisa ver muito. Olha só, o das mulheres, em 2020, diminuiu a quantidade de empregos, e o dos homens cresceu, pouquinho, mas cresceu, tá vendo? Criaram 34 mil vagas para homens e diminuiu 220 e poucas para mulher, 220 e poucas mil. E aqui em 2021, criou 1.444.000 vagas para homens e 1.220.000 para mulheres. O que isso aqui, junto com isso que ela está falando, quer dizer? Que as mulheres são as primeiras a ser demitidas e as últimas a serem contratadas quando a crise acontece. Fala, Laís, você quer entrar, né? Entra aí. Não, então, acho, Helenira, muito interessante o seu depoimento, né? Vendo como é que isso acontece concretamente na sala de aula, e acho que eu concordo totalmente com isso, né? E você falou muito essa questão das meninas, né? Estudantes que vão cuidar dos irmãos. Por que elas vão cuidar dos irmãos? Muitas vezes porque a mãe, né, é uma mãe solo, e para ela poder ir para o mercado de trabalho, e ela é ao mesmo tempo cuidadora e provedora da família, ela tem que delegar na sua filha, que pode ser uma adolescente, pode ser uma menina,
né? Porque quando a gente fez a nota informativa anterior sobre o trabalho infantil, a gente viu que aí você tem meninas que têm que cuidar dos irmãos, o que é uma questão terrível, né? É terrível tanto porque cuidar de uma criança exige uma responsabilidade muito grande. Você jogar isso nas costas de uma criança, outra criança ou uma adolescente, né? E aí você tem o que a gente está chamando de cadeias intergeracionais femininas do cuidado, né? Então, essa menina, essa adolescente que cuida do irmão para a mãe poder ir trabalhar, depois, se ela tem filho, é essa mãe que vai ajudar a cuidar, e aí tem a avó que adoece, que fica... Então, muitas vezes são mulheres que cuidam a vida inteira. E quando a gente sabe que nós estamos vivendo num país com um processo acelerado de envelhecimento, feminização desse envelhecimento, a gente vive, em média, 7 anos a mais que os homens, né? E depois a gente fica velha e não tem quem cuide, né? Então, eu acho que aí é isso que a gente fala, que a organização social do cuidado atualmente no Brasil é injusta, inequitativa e insustentável, né? Porque quem é que vai cuidar de todas as pessoas? Mas eu queria também, o gráfico que você mostrou, só chamar a atenção para uma questão, que eu acho super importante, é isso mesmo, mas lembrar que isso aí é a época da pandemia, né? 2020, 2021. E foi desemprego, saída da força de trabalho, foi generalizado por causa da pandemia, mas muito mais acentuado para as mulheres, porque justamente na época da pandemia, o trabalho de cuidado se triplicou, se quadruplicou, né? Porque justamente foram fechados as instituições públicas onde você tem, ou privadas, né? As crianças tiveram que ficar em casa, e com toda aquela questão também do cuidado com a higiene da casa, que se decuplicou. Então, isso é muito evidente na pandemia, e aí você tem uma contradição, né? Que é justamente o momento em que a importância do cuidado se tornou mais visível, né? Todo mundo que nunca muitas pessoas que não faziam esse trabalho doméstico dentro de casa se deram conta do quanto que isso exige, né? Então, eu acho que esse é um tema também, isso ajudou a visibilizar a importância do tema do cuidado, de que isso é um problema público e tem que se resolver com políticas públicas, né? E, ao mesmo tempo, tem uma pesquisa da SOF, Organização Feminista, muito interessante, que chama Sem Parar, que foi feita na época da pandemia, que mostra que, nesse mesmo momento da pandemia, onde as mulheres que conseguiam trabalhar em casa, elas tinham que trabalhar, fazer o trabalho da casa, ajudar as crianças a fazer lição, etc., não houve uma redistribuição desse trabalho de cuidado no interior das famílias, né? E por isso que a gente fala que um dos temas centrais da política de cuidados é promover a corresponsabilização entre homens e mulheres dentro da família pelo trabalho de cuidado e na sociedade, né? Por isso as políticas públicas são evidentes. E só assim, outra questão que a gente viu, Mauro, não sei se você ia mostrar esse gráfico, é outra vez a questão... porque a gente está falando de desigualdade de gênero, né, que é evidente, mas a desigualdade racial é fundamental, isso, exatamente, né? Aí estamos pegando a proporção de jovens de 15 a 29 anos que não estudam e não estão ocupados no mercado de trabalho por sexo e raça. Se a gente vê aí que entre homens e mulheres, as mulheres são 26%, os homens 14%, mas se a gente desagrega ao mesmo tempo por sexo e por raça, cor da pele, a gente vai ver que enquanto que as mulheres, que essa cifra sobe para 30% entre as mulheres negras, que é 3 vezes mais praticamente a cifra dos homens brancos, 10 pontos percentuais a mais do que a das mulheres brancas, que é 20%, e quase o dobro da dos homens negros, né? Então, aqui é o que a gente fala sempre, né? Não dá para pensar nenhum problema da sociedade brasileira sem considerar as desigualdades estruturais que caracterizam a sociedade brasileira, e eu concordo plenamente, não se trata de um tema identitário. Se a gente não entender que é o racismo que estrutura a sociedade, da mesma forma que é o sexismo, que estrutura a sociedade, o mercado de trabalho, a gente nunca vai conseguir avançar, né? Então, na política de cuidados do Brasil, a gente tem dado uma ênfase central nesse tema. A gente diz que
que a gente tem que construir essa política reconhecendo e enfrentando as desigualdades estruturais da sociedade brasileira, de gênero, raça, etnia, território, porque se a gente for pegar qualquer desses dados e desagregar por área unidades da federação, estados, etc., a gente vai ver que é muito mais acentuado em certas partes do Brasil, nas periferias, por exemplo, dos grandes centros urbanos, nas áreas rurais, etc. Né? Mas, assim, a gente está querendo chamar com essa nota informativa a importância de pensar a questão da juventude, entendeu? A juventude brasileira é uma juventude trabalhadora. A partir dos 18 anos, a maior parte a gente mostra os dados aqui também nessa nota, a maior parte dos e das jovens está no mercado de trabalho, muitas vezes tendo que conciliar. Então, se a gente pensa em políticas para a juventude, a gente tem que ter políticas, evidentemente, que garantam a educação de qualidade, né? Ampliar o acesso, tudo que foi feito no Brasil, nos governos Lula e Dilma, de ampliar as vagas nas universidades públicas, interiorizar universidades, os institutos federais de formação, as cotas raciais e sociais, é central isso. As políticas de permanência, porque é isso também, né? Como é que você faz para uma mulher, uma jovem que é estudante, ela tem que ter apoio para poder continuar e concluir o curso, se ela tem que lidar com tudo isso, né? Políticas, desculpa, estou falando demais, mas políticas para garantir um trabalho decente, né? Para os jovens que entram no mercado de trabalho e políticas de cuidado para permitir que isso aconteça. Claro que tanto Laís quanto Helenira tiveram que se haver com esta questão do cuidado na sua biografia. Mas a Laís está entrando aqui como uma pesquisadora, pensadora e alguém que está construindo políticas públicas para isso. A Helenira entra aqui como alguém que testemunha a realidade dos jovens e das jovens que estudam na sala de aula. Agora eu queria ouvir alguém que é uma jovem negra, estudante, trabalhadora e mãe. A Rebeca, você é a personificação da pesquisa, né? É o programa para eu chorar. Todo programa eu choro aqui porque realmente todas essas coisas me atravessam, né, Laís? Eu li toda a nota informativa, o Mauro me mandou e eu li. E é impressionante como isso atinge a gente. Você falando sobre as crianças que começam a cuidar dos irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais novos que eu. Eu comecei a cuidar deles quando eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe e meu pai eram recém-chegados em São Paulo. Minha mãe precisava procurar emprego, não conhecia ninguém. Cai essa responsabilidade para a irmã mais velha, né? E foi assim ao longo de toda a vida, né? Assumindo esse papel que os meus pais não cumpriam em casa por conta do trabalho, trabalhavam de sábado a sábado. Quem tinha que cuidar das crianças, fazer comida, levar para a escola, ensinar a ler e escrever. Eu ensinei meus irmãos a ler e escrever, por exemplo, né? Fazia os deveres de casa porque precisava suprir essa lacuna da ausência dos meus pais que estavam trabalhando. Em contrapartida, eu sempre tive o sonho de entrar na universidade pública. Quem não, né, gente? Quem nunca? Só que como que você faz isso se você trabalha eu trabalhava de jovem aprendiz na época do ensino médio, né? Trabalhava das 8 às 5, estudava das 7 às 10, e no sábado você tinha que limpar a casa, você tinha que fazer ali os serviços domésticos para no domingo seus pais poderem descansar da semana exaustiva. E essa realidade é a realidade de muitos dos meus amigos, de muito, né, das pessoas ali do meu convívio. E você trouxe também esse conceito do jovem neném, né? A gente ouve muito isso aqui nos territórios de periferia, a gente lê muito isso. E há uns 2 anos, eu tinha um jornal impresso lá no Capão Redondo. E a gente ouvia muito esse termo do jovem que não estuda, que não trabalha, só que a gente estava vendo a galera trabalhando, se virando como podia. As meninas vendendo bolo de pote, fazendo unha, sobrancelha, os meninos abrindo barbearia, às vezes cortando cabelo na calçada, abrindo lava rápido. Então, como assim essa galera não está estudando, não está trabalhando? E pessoas que estudavam ali nos centros formativos das próprias periferias, que às vezes não eram reconhecidos como centros educacionais, né? Mas a galera estava articulada em movimento. E aí, há uns 2 anos, a gente fez esse jornal aqui, ó, que é o Impacto no Direito. E essa edição, a gente fala que crianças... Fechou. E a gente debatia os direitos das crianças e dos adolescentes lá do território do Capão Redondo. E a gente fez uma edição do Fala Povo, que é onde a gente ia para a rua ouvir as pessoas, e a gente só ouviu criança e
e adolescente, né? Até que minha filha, Areta, ó, ela tinha 3 anos na época, e ela falando quais eram as percepções dessas crianças e adolescentes sobre a sociedade, sobre como elas entendiam o direito, né? E a gente consegue perceber que não chega para essas pessoas o direito. A gente está sempre nesse papel, né? Os jovens adolescentes nesse papel do cuidado, de exercer, de suprir essa lacuna dos pais que precisam se ausentar, e ninguém às vezes pensa, né, nesse adolescente. Uma coisa que eu gostei muito da nota é essa coisa, né? Se entende às vezes a pessoa como sujeito de direito quando chega na fase adulta, né? Mas isso precisa mudar. Os jovens, adolescentes também precisam estar dentro desses parâmetros. Então, vocês vão falando aí, eu vou percebendo várias coisas que me contemplam dentro desse conceito, viu? Além da questão da maternidade, né? Você é uma dessas Exato. jovens que tinha filha e... Bom, ainda está na faculdade, né? Nem concluiu a Estou na faculdade. faculdade, e é isso, eu estudava quando a Areta dormia, estudava de madrugada, exatamente como a Laís e a Helenira disseram, né? Aproveitava quando ela dormia ou quando ela acordava de madrugada para poder estudar. E no Enem 2020 levei ela comigo, porque eu amamentava, né? E ela fez o Enem junto comigo, que foi quando eu consegui entrar na universidade privada, mas está valendo, estamos aí, né? Isso que importa. Muito legal essa perspectiva, né? Da pesquisadora, estudiosa, consultora de política, da professora e daquela que é... Você é o alvo, você é representante dessa... A sujeita. A sujeita. Você foi o alvo no sentido de quem era o objeto Sim, da claro, pesquisa e a claro. sujeita protagonista dessa realidade. Achei muito legal esse painel. Na verdade, acabamos fazendo né, não foi intencional, mas fizemos um painel sobre essa questão da juventude e cuidado. Muito legal, muito legal. Bom, muito bom. Queria só... E que bom, viu, Laís? Pode falar. Não, acho maravilhoso o seu depoimento, Rebeca, mas se quiser falar... Eu só queria fazer uma menção que a gente também... Te recomendar de ler a nota sobre o trabalho infantil e trabalho de cuidado, porque é exatamente a gente que tenta colocar cifras nisso, né? A nota 3. Mas, assim, a gente só fazer referência que no Brasil, durante os governos Lula e Dilma, houve um processo de construção muito importante da Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude e do Plano Nacional de Trabalho Decente para a Juventude. E essa agenda, que foi lançada em 2010, foi um intenso processo de diálogo tripartite, governo, organizações de empregadores, sindicatos, organizações de juventude, aonde a gente colocava justamente, aonde se colocou, foi a primeira vez que eu vi essa questão de colocar de forma combinada a necessidade de pensar estudo, trabalho e o trabalho de cuidado. A gente falava de responsabilidades familiares naquele momento, mas era isso, né? Então, eu naquela época, eu era diretora da OIT no Brasil e a gente prestou assistência técnica, né? Mas foi coordenado pelo Ministério do Trabalho, Secretaria Nacional da Juventude, centrais sindicais participando, do da cidade. Então, esse é um instrumento que eu acho que foi muito importante, porque dá esse marco, né? E por isso que a gente faz, na nota informativa, a gente faz um box lá contando um pouco dessa história, porque, afinal de contas, passaram 13 anos do lançamento da agenda, né? E depois a gente estava construindo o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente, de Trabalho Decente para a Juventude, que, infelizmente, não chegou a ser lançado porque veio o golpe, né? Mas esses documentos estão aí, que eu acho que são uma referência interessante também. Bom, vamos caminhando para o final. Queria fazer uma última rodada com vocês. E, eu vou dizer, eu fico muito indignado, né, com essa coisa aí da acusação de identitarismo, essa acusação constante contra as mulheres negras. Agora, a última é quem é que pagou a publicidade que as mulheres, maravilhosa, por sinal, que as mulheres negras colocaram lá nos Estados Unidos, em Times Square. É sempre isso, né? É sempre isso, é sempre a mesma coisa. Realmente foi muito forte essa campanha por uma mulher negra no STF, lá no coração do Império, no coração da Império. É o seguinte, presidente Lula, acorda, homem, olha. Tá aí, que lindo.
Tá aí. Aí a reação da macharada é que, não, alguém pagou. Foram os Estados Unidos que pagaram, foi o Império. É isso. É impressionante, impressionante. Eu queria entregar para, então, uma última rodada, talvez trazendo uma questão, uma interrogação, que é essa questão da liderança das mulheres na luta política, da liderança social, da liderança nas famílias das mulheres. É propaganda de feminista ou ela de fato é verdade? Queria colocar para você, Helenira, aí você começa essa rodada de finalização, Helenira, Rebeca, e a gente termina com a Laís. Então, primeiro dizer, tem uma moça chamada Rosemar conversando no chat. Primeiro dizer que eu não disse que não tem que ter consciência de classe. Eu estou perguntando por que os homens brancos não precisavam ter consciência de classe, porque todos os que foram escolhidos pelos nossos governos são homens. Aliás, vamos deixar claro, eles têm consciência de classe, de gênero e de raça. Eles defendem os burgueses brancos homens, né? Eles foram decididos e escolhidos porque são homens que defendem a burguesia branca macha. Inclusive o Zanin. Inclusive o Zanin. Então, por que se exige homens de consciência de classe burguesa e para as mulheres, de repente, as pessoas fizeram essa pergunta? Eu queria todas as pessoas com consciência de classe trabalhadora, todas. Mas essa exigência não foi feita para os homens brancos, primeiro. E segundo, por que a gente lembra de fazer essa pergunta para as mulheres negras, né? Esse é o ponto principal. Sobre a liderança, tem uma coisa que eu já disse aqui, né, Mauro, que é o seguinte: a liderança acontece concretamente. De fato, hoje, por que, por exemplo, são as deputadas que estão ameaçadas no Conselho de Ética e não são os deputados de esquerda? Quer dizer, alguns, né, mas na grande maioria que vai. Porque ela é concreta. Só que se tem alguém sendo emparedado há 500 anos nesse Brasil, são as mulheres negras, são as mulheres. Nós estamos emparedadas porque há um absurdo, uma proibição, um fosso. A gente não acessa, não tem ponte para a gente acessar esse castelo de poder. Só que onde é que o poder dos homens brancos nos trouxe? Num país de violência, de miséria, de pouco acesso à educação, de altíssimo nível de exploração, de destruição ambiental. Esse é o mundo construído pela liderança dos homens brancos, pela invasão dos homens europeus no Brasil, que chegaram aqui destruindo, estuprando, matando, estragando, né? Então, não é só que está acontecendo, mas é que hoje a gente chegou num ponto, sabe, tem uma frase que no movimento feminista a gente fala muito, que a revolução será feminista ou não será. E isso não é uma escolha, não é um ato de vontade, não é porque a gente quer que seja, é porque não tem como acontecer se não for. Esse negócio que a Laís e a Rebeca estavam falando, por exemplo, que é a síndrome da fada madrinha. Os homens, eles acham que existe uma fada madrinha. Porque eles saem de casa, a casa tá suja e não tem comida pronta, e eles voltam e tem lá. E eles acham que tem uma fada madrinha que vem com uma varinha e faz, só que não é uma mulher concreta que está trabalhando, né? E ela não tem opções, né? Ninguém nos dá essa escolha. Eu, na minha casa, por outras questões, por causa da história da gente estar saindo da clandestinidade, da minha mãe não conseguir, do meu pai não conseguir trabalho, porque ele não conseguiu se formar, né, por causa da ditadura, eu e a minha irmã, a gente trabalhava também, com 8 anos a gente fazia comida da casa. E eu me lembro, tem uma cena, e o meu pai tá longe de ser um troglodita, né, dos machistas piores que bate, que tal, mas era um machista convicto. E eu me lembro que eu ia chamar o meu pai para almoçar, o meu pai trabalhava em casa, minha mãe trabalhava fora. A minha mãe achava que meu pai fazia as coisas. E ele não fazia nada, deixava eu e a minha irmã fazendo tudo. Fazendo tudo é literal, assim, ó, comprando beterraba, cozinhando arroz e feijão, eu com 8 e ela com 11. E aí eu me lembro da cena que era o seguinte, a hora que eu tinha que chamar o meu pai para almoçar, ele trabalhava no quartinho, que era o quartinho de empregado, que foi transformado no escritório dele, e eu abria a porta e falava, pai, almoço, e fechava e saía correndo, porque ele não gostava de ser incomodado. Então, a gente
né? Eu, a Rebeca, a maior parte das mulheres negras, a Laís, porque assim, a Laís tem uma carreira acadêmica, mas eu tenho certeza que passou por essas coisas. Não tem nenhuma de nós que não passou. Eu fiz mestrado com os meninos que tinham 5 e 3 anos, estava de madrugada. A gente tem essa trajetória, e essa trajetória é consciência de classe. Porque a gente não tem escolha, não. A gente não tem. É muito raro ter uma mulher que tem o direito de não ter consciência de classe. Entendeu? A gente não tem nem o direito de ser alienada. Porque a vida se impõe, né? E aí, claro que existe, né? Aqui em Santa Catarina eu sempre digo que tem uma mulher aqui que... Então, assim, a liderança feminina, a liderança negra do Brasil, elas não são uma opção, porque os homens acreditam em fada madrinha, eles não sabem como a realidade acontece. Porque eles saem, a louça está suja, eles voltam, a louça está limpa. Ele bota a roupa suja enfim, no cesto de roupa suja, e quando ele volta, ela aparece magicamente limpa, dobrada dentro do armário. Ele não sabe o que aconteceu no meio do caminho. É falta de realidade. E aí, a síndrome da fada madrinha, em vários aspectos da vida, para os homens, é uma falta de noção objetiva da realidade. E aí, quem não tem noção objetiva da realidade não tem como liderar uma revolução, porque não tem exatamente a dimensão da opressão e da exploração que está acontecendo. Então, juntando o vídeo, e aí para terminar, né, o vídeo que você mostrou no início, com esse debate que a gente fez aqui, a questão da liderança feminina é uma necessidade crucial para os homens. Não é só para as mulheres. Porque a gente não tem escolha sobre isso. Vocês têm escolha, mas vocês estão morrendo. A Laís falou da expectativa de vida. As mulheres vivemos 4 anos, em média, mais do que os homens. Por quê? 6. 7. Por quê? Porque a gente aprende a se cuidar desde que nasceu. Não é uma escolha. Porque a gente sabe arrumar trabalho e se virar quando não tem trabalho. Porque a gente vive... Então, assim, porque a gente não tem a violência como parâmetro de afirmação. Porque a gente não tem a propriedade como parâmetro de afirmação, a propriedade do outro. Porque os homens têm como propriedade as mulheres, as crianças, o carro, né? São todas coisas na lista. Então, a gente não tem essa escolha. E aí, assim, se vocês, homens, e aí estou falando com os homens da audiência, com todo mundo, não entenderem que para vocês viverem mais, aprenderem a se cuidar, deixarem de ser absolutamente obtusos no autocuidado, né? Todo dia eu encontro, outro dia eu falo toda vez, seres humanos do sexo masculino, né? Os amigos que, nossa, descobri que eu tô quase morrendo porque o meu rim parou. O cara nunca descobre quando o problema está começando. Por quê? Porque por mais que a gente tente, o parâmetro dele é a violência e a afirmação de não precisar, apesar de passar a vida precisando, porque a síndrome da fada madrinha faz ele não enxergar que ele está precisando, que ele acha que tem uma mágica que faz as coisas por ele. Vocês precisam para poder sobreviver, para não morrer em acidente, para não morrer se matando, um homem matando outro homem ou o homem se matando, e não matando a gente. Então... eu acho que isso como eu disse, não é uma questão das feministas, não é uma questão das mulheres, é uma necessidade histórica, da qual a gente não tem nem escolha a respeito, na verdade. Rebeca. Não, é isso. Vou falar especificamente desse recorte do vídeo, né? Porque eu já acho um absurdo questionarem quem pagou a publicidade para as mulheres negras, porque já parte de um lugar que mulher negra não tem dinheiro. Então, ela não pode nunca bancar um anúncio desse, uma publicidade dessa em lugar nenhum. E Foi algum homem branco americano que pagou para elas. Exatamente, entendeu? E aí também tem essa questão do desconhecimento. Eu fui pesquisar, olha, para um anúncio lá na Times Square de 15 segundos, o valor de exibição é de $40, o que vale aí R$190. Então, um anúncio de 15 segundos, R$190. Então, assim, sabe, é um preço barato, super possível e acessível de colocar uma propaganda na Times Square. Ou também você pode pagar $500 para ficar por 20 exibições de 15 segundos. Então, assim, não é um valor absurdo, né? Absurdo achar que mulher negra, apesar de todas as mazelas, não tem uma parcela dessa comunidade que não tenha dinheiro no bolso para bancar um anúncio como esse. Absurdo. Laís, você encerra essa conversa para nós? Nossa, é difícil depois de tudo isso, mas assim, acho
Realmente, Mauro, acho que foi, assim, não foi planejado, acho que foi muito legal essa combinação, acho que ficou um diálogo mesmo de diferentes perspectivas, né? E, assim, todo mundo falando da sua vida aqui, eu, evidentemente, eu sou uma mulher branca, né, de família de classe média, e, evidentemente, não sofri o preconceito racial. Eu nasci para essa questão da consciência racial. Bom, claro que tem a ver com a educação que eu tive, etc., mas eu digo que eu tenho duas grandes mestras, que são a Matilde Ribeiro e a Cida Bento, que são mestras maravilhosas, com as quais eu comecei a trabalhar essa questão racial já há bastante tempo. Então, perguntaram aqui no chat se você é filha do Perseu Abramo, filha do Perseu e da Zilá Abramo, né? 2 nomes de referência para a luta da esquerda brasileira. Né? Sou, com muito orgulho, sou a filha mais velha, tem a síndrome da irmã mais velha. Eu não, claro, não precisei fazer comida para os meus irmãos, mas isso é outra história. Mas, enfim, e tive uma vida, nesse sentido, bastante privilegiada, com pai e mãe muito esclarecidos, e, enfim. Mas a questão da opressão de gênero, eu vivi a minha vida inteira, a minha carreira inteira. Né? E sendo que eu trabalhei em universidade, em organizações do sistema ONU, que teoricamente deveriam ser muito mais abertas, são, evidentemente, mas essa questão de você ter que provar 10 vezes mais que você é capaz, isso eu vivi na minha carreira inteira. Né? Então, eu acho que essa questão é muito importante, por isso que e hoje eu vejo a liderança feminina, a liderança negra, né? O quanto que isso cresceu no Brasil nos últimos anos. Isso é fruto do movimento negro, é fruto de uma luta, bom, que vem desde os quilombos, né? Mas tem muito a ver também com as políticas de ação afirmativa, né? Hoje a quantidade de mulheres negras e homens negros também, mas que a gente vê pela Esplanada, estou aqui trabalhando hoje no MDS, a presença de pessoas negras jovens, inclusive, na Esplanada dos Ministérios, ela é muito maior do que há 20 anos atrás, quando foi criada a CEPIR, apesar de todos os retrocessos. Isso é fruto de política pública. Né? Então, e de movimento social, evidentemente, de reivindicação. Isso é central. Então, eu acho que, sem dúvida, é fundamental. Eu acho que a questão de gênero e raça, não apenas na denúncia das desigualdades, mas como proposta de estruturação de um novo mundo, sem a devida consideração disso, como elementos estruturais de uma nova sociedade que a gente quer construir, isso não vai acontecer. E eu acho isso sensacional, como o Brasil está avançando. Em certas áreas, o Brasil está na vanguarda. Em outras, está em posição muito atrasada. Por exemplo, uma coisa que foi colocada aqui nos comentários, a participação de mulheres no parlamento brasileiro e de mulheres negras, ela é muito inferior a muitos outros países da América Latina. O número de mulheres prefeitas, governadores, então, essa é uma área que tem que se avançar muito ainda, né? Bom, isso. E a outra coisa, então eu acho sim que essa liderança é real, acho que tem a ver com essa condição de vida. As trabalhadoras domésticas, gente, as trabalhadoras domésticas são 25% da força de trabalho de cuidado no Brasil. Elas são verdadeiras heroínas, né? Elas fazem muitas vezes sozinhas, enfim. Eu acho que é uma categoria de trabalhadoras que tem um grau de organização muito importante, a FENATRAD, Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, a gente está em muito diálogo com elas na construção da política de cuidados, e eu acho que elas exatamente têm essa capacidade, apesar de toda a opressão, de conseguir se colocar cada vez mais como sujeitas do seu próprio destino. E queria terminar só pegando a história da fada madrinha, Lenira, que eu acho que é genial mesmo, né? Os homens acham que as coisas, os pratos se lavam sozinhos, saem da mesa, vão, né? E eu acho que isso aí é uma coisa que a gente está insistindo muito quando a gente fala dessa transformação cultural, é entender que o trabalho de cuidado é um trabalho, porque muitas vezes, não, a mulher cuida porque é bom, porque faz parte da sua natureza, porque é um tema de afeto. É claro que você cuidar de uma pessoa da família envolve afeto, sem dúvida, e o papel da família é muito importante, né, nesse processo. Mas isso é trabalho, é essa ideia de
ressignificar o pessoal afazeres domésticos. A fazer é um negócio, né, assim, fluido. Não, a gente está dizendo que isso é trabalho e tem que ser reconhecido como tal, né? E tem que ser reduzido e tem que ser redistribuído, né? A história dos 3 R's: reconhecer, reduzir e redistribuir, para poder justamente transformar essa organização social do cuidado, que é extremamente opressiva, né? Injusta, insustentável. Então, esse, só fechando, é o objetivo dessa política que a gente está tentando coordenar a construção dela aqui a partir da Secretaria Nacional de Políticas de Cuidado e Família, junto com o Ministério das Mulheres e com muitos outros ministérios, saúde, educação, trabalho, previdência, que estão envolvidos no grupo que está elaborando a política. É isso, e queria, bom, uma vez mais agradecer demais a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Puxa, eu que agradeço, que aula, adorei. Foi meio sem querer, mas como eu não acredito em coincidência, acredito em convergência, não há uma borboleta que bata as asas por uma coincidência lá na Tailândia, é porque tem uma convergência com a floresta amazônica que acontece. Foi alguma convergência cósmica, feminina, maravilhosa, que juntou a Helenira, que é uma comunista das antigas, já está fazendo cara feia para mim falar convergência cósmica. Mas Mas é isso aí, acho que tem uma beleza nessa dança, na biografia e uma bonita convergência. Muito legal, como diz o Edgar Pittino, um papo de tirar o fôlego. Muito legal mesmo. Muito legal. Mauro, se me permite, eu queria agradecer aqui a Márcia Castro, que fez uma nota super importante falando do meu pai e da minha mãe. Márcia, muito obrigada, viu? Sempre me emociona muito isso. Legal, tá aqui. Tá aqui a nota dela. O grande Perseu, eu trabalhei com seu pai no DN... Diretório Nacional do PT. Do PT, imagino, né? Diretório Nacional do PT. E adorava sua mãe, Dona Zilá, da Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Perseu deu grandes conselhos na minha vida profissional. O Perseu Abrão é uma referência para toda a minha geração em comunicação, ética e fidelidade. É isso aí. É gente que lutou e luta não porque vai vencer, porque precisa, porque é do dever, né? A vitória não é o objetivo da luta. O objetivo da luta é ser fiel a quem nós somos, né? Isso é fundamental e as mulheres nos ensinam isso cotidianamente. Helenira, beijão, obrigado. Laís, beijão, obrigado. Valeu, né, Rebeca? Nossa, valeu demais. Muito obrigada pela vinda, gente. Helenira, não demore tanto mais para vir, nem Laís, por favor, viu? Voltem sempre. Estou à disposição, quando vocês convidarem. Não, obrigada. Até tchau, logo. Gente. Foi ótimo. Tchau. Um abraço. Tchau, Helenira. Tchau, beijo, Rebeca. Beijo. Uma hora que semana passada eu não consegui, que eu estava exatamente indo entre o oeste de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, fazendo trabalho sindical, mas volto sempre, pode deixar. Semana que vem tá aqui com a gente. Beijão, tchau.